Acesse agora www.novacançãofm.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta todos os sábados das 20 às 21 horas o programa Deus é Fiel e Infinitamente Poderoso. Produção e apresentação, Obreiro Carlos. Outra vez vou... Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nesta obra estendida, e os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos teus. Determina, mas o que nesta obra fascina, com certeza é a presença de Deus. Exatamente. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus, que seja comigo, contigo e conosco, né? Que Deus maravilhoso, né? Estou prestando atenção na letra do louvor. Exatamente, rapaz. Olha, quem não crê no poder sobrenatural de Deus, as escrituras de Deus sendo que é loucura, né? É loucura, porque eu tô vendo, você tá vendo, nós estamos vendo, então é impossível, né? Mas a Bíblia diz, relata para nós que é incrédulo há muitos também, né? Inclusivemente, pelas escrituras de Deus, há bastante incrédulo, né? Que não acreditam no poder sobrenatural de Deus. E hoje, se assim Deus quiser e permitir, vamos ensinar no livro de João, já no finalzinho da Bíblia, né? 1 João, se não me falha, né? No capítulo 2 e no versículo 13 em diante. Pega a sua Bíblia e acompanha conosco o poder sobrenatural de Deus. Se é que você tem Bíblia, né? A maioria deve ter Bíblia, né? É a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, né? E eu, para a glória de Deus, foi a notícia que a Josi me deu, que o tio Rubem, né? Meu tio, irmão da finada minha mamãe, faleceu hoje, né? É assim, eu estou sabendo da notícia. Para a glória de Deus, eu fui ver tio Rubem em vida, né? Conversei com ele, chorei por ele. Eu aprendi essa através dessa enfermidade que ainda enfrento, né? Visitar as pessoas enfermas. Agora tá me lembrando ali e outras pessoas que coisa, né? Que eu preciso e devo e tenho que, por compromisso, visitar as pessoas, né? No irmão Prudêncio, meditando, né? Eu tenho que ir lá ver o irmão Prudêncio, faz muitas horas que não vou ali também. E outras pessoas que se encontram enfermas, tudo tá nas escrituras de Deus, né? Então, o que diz aqui no livro de João, capítulo 2, e o versículo 13 diz assim: olha só o título da palavra de Deus aqui, ó. Olha o título: Jesus purifica o templo. Você sabe o que quer dizer? Você sabe o que Jesus está dizendo para mim, para ti, para nós? A maioria do povo entre nós temos muita ganância por dinheiro, por bens, por capital, por adquirir, né? Poderes aquisitivos. Tudo bem, é um direito nosso. Inclusive a Bíblia relata para nós, é um direito nosso. Mas não é para nós colocar o coração, a mente no dinheiro, nos bois, no gado, na caminhoneta, nas terras, sei lá o que for. Não
Não pode ser assim, não deve ser assim. Às vezes eu fico pensando, né? Conversando com Deus, e às vezes eu passo para Jô, digo, Jô, da onde Deus tirou a mim e a ti, né? Deus tirou nós um tremedal de lama do fundo do poço, da vergonha, da humilhação. E claro que hoje mesmo, né, trabalhei o dia todo, graças a Deus, ajudando a Jô, conforme pude, né? Lutei desde pela manhã, nem chimarrão consegui tomar, né? Um beijo de coração agora, me lembrando do meu irmão Oswaldo, né? E da esposa dele. Um beijo de coração, todo o povo ali da Assembleia de Deus, os irmãos ali, né? E agora me lembrando agora, porque eu digo, não tive nem tempo de tomar chimarrão. Daí diz o irmão Oswaldo, não teve tempo. Eu digo, não tive, tomei uns 5, 6. Tive que auxiliar a Jôsse, né? E graças a Deus, Senhor Jesus, trabalhei o dia todo em Pará. Agora à noite, né? Tirando o carro, colocando o carro, né? Aspirando, passando pano. Agora me lembrou do irmão José, irmã Marica também, né? Um beijo de coração do irmão José, irmã Marica e todo o familiar deles também. Então, rapaz, faz parte da nossa vida o serviço. Faz parte da nossa vida. Agora não está com o coração no serviço, não. Se hoje pela manhã, hoje durante o dia eu pudesse ficar sentado na frente de uma lareira, me embalando numa cadeira de balanço, tomando seu chimarrão, cortando seu churrasco, eu ficaria. Mas eu não pude. Graças a Deus que eu não pude. Mas eu gostaria. E isso pode acontecer decorrer dos dias, depende de mim, né? Mas tem gente que não, rapaz, é uma ganância por dinheiro que eu vou te contar. E ainda usa a casa de Deus, né, que é a igreja, para ganhar dinheiro. Tá tudo aqui, quer ver, ó? Jesus purifica o templo. Sabe o que quer dizer em outras palavras? A maioria dos pregadores, se diz eles, pastores, bispo, obreiro, evangelista, apóstolo, seja quem for, a maioria estão preocupados com usar ou querer usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não funciona assim, não funciona assim. A Bíblia diz claramente em outro livro da Bíblia, não. Agrada-se de Deus e o demais ele faz. Agora, na verdade, agora me lembrou do professor Mairo, né? E a sua esposa e todo o familiar do professor Mairo. É uma bênção de Deus, né? Que Deus conserve o senhor, sua esposa e sua família, tá bom, professor? Um beijo de coração também de todos os professores e professoras. Então, olha só o que diz aqui o título da palavra de Deus, não. Jesus purifica o templo. Vamos aqui no versículo 13. Cruz credo. Falar em 13 chega da ânsia de vômito, né? Tá brava a coisa aí, né? Tá vendo que tá brava a coisa? Orando a Deus que seja feita a vontade de Deus, né? Estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois. Continuando um pouquinho mais, vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas. Olha aqui, assentados. Rapaz, eu tenho visto muitas coisas no ministério que nós congregamos, e eu não posso acreditar que seja certo, pelas escrituras de Deus, não. É bem como diz o apóstolo ali no Santiago, nem tudo é certo, e nem tudo me convém, nem tudo vou dizer amém. Eu tenho visto muitas coisas no ministério que nós congregamos, na Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu nem tudo posso acreditar que seja certo. Não tenho visto coisas como diz as escrituras de Deus, que tenebrosas. Eu não posso acreditar que tudo que acontece no Ministério Mundial é certo. Não, aí não. Com certeza, pelas escrituras de Deus, eu vou mentir, né? Porque não é certo. Não. Não é. Eu afirmo pelas escrituras de Deus que não é certo. E não é certo. Vender alguma coisa no preço justo é justo. Agora, vender alguma coisa no preço injusto é injusto. Tá tudo aqui. Eu tenho um relógio ali que eu comprei lá em São Paulo, se eu não me falha. O relógio não prestou. Olha aquele relógio do Bitão que o Bitão tem ali. Aonde tu conseguiu esse relógio, Bitão? Que presta? Há quantos anos faz aquele relógio? Parece que aquele relógio é novo, entende, né? Parece que o velho não prestou mais.
Eu esqueci de perguntar onde que o Vitor encontrou um relógio com você. Um relógio que presta. Um relógio que não presta. Não, um relógio que não presta, não presta. É uma vergonha, né? É uma vergonha. É uma vergonha. O povo está preocupado com ganhar dinheiro, rapaz. Com ganhar dinheiro. Eu mesmo nessa enfermidade agora aprendi mais a limpar um carro por dentro, sabe? Tenho 20 e poucos anos de experiência aqui, né? Estou aqui. Fora o tempo que eu tive na Bahia, o tempo que eu tive no Mato Grosso. Né? Rapaz, mas tudo isso é sabedoria de Deus. Está aqui, ó. Presta atenção para te ver, ó. Jesus purifica o templo. O que é uma peça purificada? É uma peça limpa. Leva um cabeçote, vamos supor, na retífica, sujo. Vai vindo a retífica brilhando, bonito, limpo. É bem fácil entender as coisas, né? Tá aqui, ó. Jesus purifica o templo. Então, do 13 ao 14, do 13 ao 15, para nós entender melhor. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois. Vendiam bois, ovelhas e pombas. E também os cambistas assentados. Aí tu presta atenção. Se um dia for da vontade de Deus que nós fazemos um evento evangélico do nosso bolso, do nosso custo, pode ser que o refrigerante nós vamos vender, mas no preço de custo também, né? Não para ganhar dinheiro, não para ganhar dinheiro, não. Talvez nós vamos vender o refrigerante, mas no preço que nós compramos é o que nós vamos vender. Agora, a alimentação, a carne assada, a salada, tudo vai ser gratuitamente, não vai ser cobrado nada. Está aqui na Bíblia. Que vergonha, né? Que vergonha. Que vergonha. Faz um evento, vende 1 quilo de carne assada a R$60. Que vergonha. Para quem tem, né? Porque a vergonha tá pouca também, né? Que vergonha. E o que o povo, o que os pregadores, se diz eles, os pastores fazem com os dízimos, com as ofertas, com os propósitos, com os votos que o povo faz a Deus? O que eles fazem com esse dinheiro? Sabe, tem que pedir a doação de ovelha, de cabrito, de bode, de porco, de galinha, de arroz, de feijão, de macarrão, de tanta coisa. Aí é moleza, né? Aí é moleza. Fazer evento com o dinheiro dos outros, também ninguém é obrigado a nada, né? Se alguém resolver ajudar, que ajude, né? Glória a Deus. Mas é complicado, né? É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Tá tudo nas escrituras de Deus aqui, ó. Aqui não, aqui é diferente. Aqui é diferente, é para ensinar a Bíblia, tá aqui, ó. Estando próximo à Páscoa dos judeus, saiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois. Jesus, ele fica muito triste. Com certeza está aqui, ó. Imagina fazer a casa de Deus, a casa de oração, a igreja de comércio. Vende isso, vende aquilo, vende isso, vende aquilo, vende tanta coisa. E ainda a maioria vende por um preço injusto, não é justo, né? Estão fazendo a casa de Deus, a casa de oração, a igreja, na casa do tesouro de comércio. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Está aqui, ó. Vocês não entenderam até hoje? Que se não pode, se não deve, e se é pecado perante o Espírito Santo de Deus? Está vendo que Deus não se agrada aqui, ó? Que bonito eu precisar de colocar gasolina no templo e pedir a doação para vocês, para nossos clientes. Que vergonha, né? Os clientes podem perguntar: tá, Mato Grosso, mas e o que tu faz com o dinheiro que tu ganha durante a semana? Você não pode ter vergonha para fazer melhor dizendo, uma proposta ou pedir para nós. O que você faz? Rapaz, tem gente que eu vou te contar, né? Complicado. Ficam pedindo a doação, né? No ano passado eu estou resolvendo encarar qualquer problema, né? Com a força de Deus. Lá no passado, ficavam pedindo, então, não, eu não ajudo. Não, peço perdão, Deus, não.
Às vezes eu perguntar para alguém, tá, mas o que é feito com os dízimos, com as ofertas, com as propostas? Para trocar um bando da igreja, ali da igreja mundial, de impedir a doação. Para trocar uma coisa, de impedir a doação. Para trocar outra coisa, de impedir a doação. Não, mas para lá, o que fazem com o dinheiro? O que fazem com as contribuições do povo? O que fazem? Será que colocam no bolso? Tá tudo aqui, eu coloco. Tem música que coloca no bolso sim, né? Só que a justiça de Deus, quando chega, esculhamba com o camarada, né? Tá tudo aqui. Aqui não. Então, continuando o 14 ou 15, é assim, ó. E encontrou no templo, Jesus falando, encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Que vergonha. Um dia eu fui no ministério, hein? Eu peguei um almoço para mim e para Jôs. Que vergonha, né, Jôs? Olha, pode ser que desse uma servidinha só, né? Que vergonha. Eu não lembro do preço, era 25, 30 reais ou 35 aquela porção, mas que vergonha, né? Adoado, né? Aí fui num outro ministério ali, porque é a obra de Deus, né? Eu não olho para a placa de igreja, porque é a obra de Deus. Também fui pegar. Quando eu cheguei em casa, que nós fomos almoçar com a Jôs, não deu para mim almoçar. Que vergonha, né? Que vergonha. Para quem tem, porque tá pouca vergonha. Não deu para, eu acho que só para mim dava para almoçar. Tive que repartir com a Jôs inteirar, né? Que coisa, rapaz. E tudo adoado ainda, imagina se não fosse adoado. Imagina se não fosse adoado. Não, aqui não. Se for da vontade de Deus, um dia nós fizermos um evento particularmente, não para a Igreja Mundial do Poder, não. Para a Igreja Mundial do Poder de Deus, não. Particularmente esse evento que eu tratei com Deus, se for da vontade de Deus um dia acontecer, é do nosso bolso, mas é um evento particularmente na nossa propriedade, onde nós compramos a propriedade, para a glória de Deus, eu creio que sim. Mas isso aí não é para a Igreja Mundial, não. Isso é um evento. Isso vai ser um evento para ganhar alma para o reino de Deus. Já estou sabendo, já. Não é para ganhar dinheiro, não, negativo, para ganhar alma para o reino de Deus. Agora, se alguém for tocado na alma, no coração, de ajudar uma ovelha, com um boi, com, sei lá, com dinheiro, com, sei lá, com porco, com galinha, sei lá, aí também eu não posso dizer que não também, né? Aí eu estou contra a palavra de Deus. Mas o contrário disso não está aqui, ó. Então, do 14 ao 16, para entender melhor. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, assentados na igreja, né? Dando risada, contando história, conversando fiado, tá tudo aqui, ó. Do 15 ao 16, ó. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Tá vendo? Que vergonha, né? Tá aqui, ó. Quase a casa de Deus de comércio, rapaz. Inclusivemente, hoje é uma vergonha, né? Quase 100% eu calculo das igrejas, dos ministérios nesse mundo estão usando a casa de Deus para ganhar dinheiro. Que vergonha, né? Que vergonha. Vai trabalhar, rapaz. Vai carpir, vai roçar, vai procurar um serviço para te ganhar dinheiro. Vai fazer isso, deixa de ser sem vergonha, ladrão. Daqui, ó. Tá aqui na Bíblia. Tá aqui na Bíblia. Tá aqui na Bíblia. Tá aqui pra ti, ó. Como diz o gaúcho, tá aqui pra ti, ó. Deixa de ser sem vergonha, ladrão. Tá aqui, ó. Mentiroso. Tá aqui. Quer ver? Não é bom repetir pra te entender melhor. Quer ver, ó? Do 15 ao 16, ó.
tendo feito olha só o que Jesus fez uma bagunça lá com uns tal de pastor, sei lá, tal de pregador, tal de lobo, né? Jesus fez uma bagunça, mandou rapar tudo afora. Jesus virou as cadeiras, esparramou com o dinheiro lá daquele povo lá, esculhambou com tudo, mandou limpar a casa dele, porque ali só tinha ladrão. Tá aqui, ó, tá aqui, quer ver, ó? Meu Deus, tendo feito um arranque, azorangue de cordas, meu Deus, passou o laço no povo, tá aqui, ó, tá vendo agora que eu entendi, ó, arrogante, ó, de cordas, passou no laço, né, ó, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, passou as ovelhas no laço também, e os bois derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou o quê? Virou as mesas, tá vendo? E Jesus botou-lhe uma bagunça mesmo, né? Jesus botou ordem nos que estavam ali, que se atitulavam pregadores, ensinadores, e nas ovelhas também, botou tudo pra fora, tá aqui, passou-lhe o laço e tudo, mandou rapar da casa dele, porque a casa dele não é a casa de Deus. A igreja não é ponto de comércio e ganhar dinheiro. Não é. Não se engane, não se engane. Dízimo é preciso. Dízimo, oferta, propósito, voto, tudo está na Bíblia. Claro que sim, tudo está nas Escrituras de Deus. Para que possa manter a casa do tesouro, energia, água, salário de pastor, de bispo, né? De despesa da obra de Deus, tudo é através dos dízimos, das ofertas, propósitos. Mas a maioria não faz, né? Não sei o que fazem com o dinheiro. Eu não sei o que fazem com o dinheiro. Porque sempre no vermelho, sempre pedindo esmola, então tem coisa errada, né? Tem coisa errada. Então, continuando, diz assim, ó, lá no 16, 17. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Você está vendo aqui, ó? Você está vendo o que Jesus falou para aquele povo? Tira daqui essas coisas, leva tudo embora. Dinheiro, pomba, ovelha, cabrito e rampa aqui. Coisa de sem vergonha, Jesus falando. Corja de ladrão, corja de louco, bandidos, fazendo minha casa de comer, corja de sem vergonha. Em outras palavras que Jesus falou, rapem tudo daqui. Entre pregadores, pastores, sei lá que for, ovelhas, tudo, era uma bagunça, né? Na casa do tesouro, Deus mandou rapar tudo fora. Tá tudo aí, quer ver? Presta atenção pra te ver. Presta atenção. Que vergonha, né? Fazem um eventinho e sai pedindo a doação. Tem que criar uma gota de vergonha na cara, rapaz. Vender 1 quilo de carne assada hoje a R$35, tudo bem. Aí é mais ou menos um preço justo, né? Mas vender a 40, 50, 60, não, aí não. Aí é comércio aqui, quer ver? Eu gosto muito da palavra de Deus. Meu Deus do céu, do 16. Do 16 ao 17, exatamente. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de quê? Casa de negócio. Que vergonha para a cara de vocês, né? Para vocês que se dizem pastores, que se dizem isso, que se dizem aquilo, que se dizem pregadores, evangelistas, não sei o que. Que vergonha para vocês, né? Que vergonha para vocês. Que a primeira coisa é fazer um evento, primeiro lançam uma pedição, uma doação horrível. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Que vergonha, né? E depois ainda ganham, né? Ganham ovelha, ganham porco, ganham galinha, ganham arroz, ganham feijão, ganham macarrão, ganham tanta coisa, né? Ganham carne, ganham novilha, ganham... E ainda vendem num preço injusto. É Deus que está falando aqui, tá aqui, ó. João capítulo 2 e o versículo 16, rapaz. João capítulo 2 e o versículo 16. Isso é só para vocês, uma meia dúzia aí. Quer dizer que meia dúzia é vírgula, né? Deve ser centenas de pessoas que fazem isso aí, né? Aqui, ó.
uma ladruagem terrível, né? Eu tenho horas que eu fico meditando, eu e Deus, uma vontade de fazer um evento evangélico, mas não tem um lugar adequado, né? Que a gente possa se organizar um dia de verão, né? Para fazer esse evento evangélico. Não. Eu matuto, eu recorrendo minha memória, matutando. Ainda não consegui, né? Um lugar assim adequado para fazer aquele evento para umas 200, 300, 400 ou talvez 500 pessoas, né? Talvez mais, talvez menos, penso eu, né? Entre eu e Deus. Eu ainda não encontrei, né? Para fazer esse evento, para ganhar alma para o reino de Deus, né? Então, que coisa muito forte isso aqui, ó. Ó. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mas eu fico meditando, né? Que vergonha que eu fico às vezes muito triste, me entristeço. Um dia desse eu chorei, né? Chorei uma vez, um pouco parei, chorei de novo, mas chorei com a minha alma, né? Chorei com a minha alma. Chorei com a alma, defendendo a obra de Deus. Eu só defendo a obra de Deus. Eu só defendo a obra de Deus, não defendo mais ninguém, não me defendo a mim, não defendo a homem, não defendo. Eu só defendo a obra de Deus, não defendo mais ninguém. Foi essa semana passada, você não me fala, né? Chorei, digo, que coisa, a gente vê tanta coisa, né? A gente vê tanta coisa mal feita, né? E muito pouco bem feito. A verdade é essa, rapaz. A gente vê tanta coisa mal feita e pouca coisa bem feita. Tem muitos que nem a casa do tesouro não zelam. Não zelam. Tem muitos que se atitulam pregadores, pastores, coisas semelhantes a isso, e nem a casa do tesouro eles não têm um zelo, não têm um respeito para a casa do tesouro. Rapaz, como é que a sua vida vai para frente? Como que a sua vida do senhor, da senhora, seja, como é que vai ir para frente? Como é que vai dar certo? Como é que vocês vão ter intimidade com Deus? Como é que vocês vão ter unção de Deus? Como é que vocês vão invocar o nome de Deus e Deus vai atender vocês? Não tem como, tá aqui? Tá aqui, ó. Tá aqui? Estão mentindo, estão inventando, conversando fiado. Queimando o campo com chumbo, como diz o gaúcho, batendo com a língua nos dentes. Não resolve, rapaz. Deus é Deus e nós não somos nada. Beijo de coração da irmã Suzana, né? E do irmão, seu esposo. É coração com o irmão hoje. Bom, tem gente que não pede, né, para ser guardado pelo Espírito Santo de Deus. Eu mesmo peço muito a Deus, né, que Deus venha guardar a nossa cidade, guardar o nosso município, livrar nós dos temporais, né, das chuvas de granizo, tornados, ventavais, né? Eu peço para Deus nos guardar. Agora, como nós estamos falando com a irmã Suzana, agora a palavra de Deus está dizendo que os problemas cada dia se agrava mais, porque a palavra de Deus é verdadeira, né? E ela vai se cumprindo. Mas nós pedimos para Deus nos livrar, como Deus tem livrado muito nossa cidade, nosso município, né? Graças a Deus, Senhor Jesus. Deus tem livrado nós, no geral, que a maioria do povo não conhece o problema, não sabe a gravidade do problema. E daí pensa que as coisas é brincadeira. Agora a palavra de Deus vai se cumprindo. Vai tá aqui escrito e pronto. Acredite ou não, vai se cumprindo. Tá aqui, ó. Que coisa, né? Bom, repetir do 16 ao 18, para entender melhor. Olha o que Jesus disse aqui, ó. E disse aos que Jesus disse, e continuou falando aqui, ó, para não fazer a casa de Deus é negócio, ó. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Olha do 17 e 18. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Mas faz muitas horas que eu não ajudo a limpar, né? Passar pano nas cadeiras, porque eu tenho que andar de muleta, auxílio das muletas ainda, né? Aí eu ainda não consigo, né? Talvez amanhã, vamos ver, né, Jô? Eu consigo limpar o altar de muleta, mas fica um pouco difícil, né? Eu tenho que tomar cuidado para mim não cair também, não me machucar, né? Mas é o hábito que eu tenho, a prática que eu tenho,
A Josi limpa as cadeiras, passa pano no piso, organiza, né? Limpemos o altar, eu passo pano no cu, ajeito bonitinho, ajuda no banheiro. Puxo a mesa, coloco, ajuda em ter uma altura. Quando chega, a Josi chega amanhã é culto de Santa Ceia, né? Chega naquela hora dela servir o suco, dela organizar o suco, daí eu fico de fora, fico bem quietinho, sentado na cadeira. Porque tem que estar atento no que está fazendo, né? Porque as coisas de Deus são seríssimas. Amanhã é um dia especial, né? Todos os dias são ótimos, amanhã é um dia especial, amanhã é culto de Santa Ceia, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado para nós ser abençoados, porque a coisa com Deus é séria, é muito séria, tá aqui, ó. Então, a casa de Deus tem que reparar dela, zelar ela, cuidar dela, trazer limpinha, bonitinha, organizadinha, tá atento, né? Organizada, né? E pra glória de Deus, Deus nos privilegiou tanto a mim quanto a Josi, né? Por enquanto Deus não levantou outro para ajudar a zelar a casa dele, por enquanto ainda não, né? Vai que Deus levante outro para ajudar, melhor ainda, quanto mais, melhor ainda, né? Mas por enquanto Deus não levantou outro, né? Para ajudar a zelar a casa dele, organizar, achar bonitinho. Então, a casa de Deus, rapaz, não é a minha casa, a sua casa, um galpão, não é, tá aqui, ó, quer ver, ó? Vai nessa, vai nessa. Do 18 ao 19, para entender melhor. Olha o que diz aqui, 18 e 19. Perguntaram-lhe, pois, o judeu, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Que coisa, né? Tem gente, rapaz, que está vendo, ele está enxergando, ele está ouvindo, ele está acompanhando, mas ele não acredita. É muita incredulidade, né? É muita incredulidade. Incredulidade demais, né? É incredulidade demais. Ele parece que quer que Deus venha humanamente ou fisicamente fazer as coisas para ele ou para ela. Tá tudo ligado? Quer ver? Ó? Meu Deus do céu, o que aquele povo perguntou para Jesus, ó. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Olha só o que Jesus respondeu aqui, ó, do 19 ao 20, ó. Jesus lhe respondeu: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí vai ver aqui, ó. Vai ver o que os judeus responderam. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário. E tu olha só para te ver aqui, ó, a incredulidade do povo. E tu em 3 dias o levantarás? Perguntaram para Jesus. Olha só o que Jesus respondeu aqui, ó. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, do 22 ao 23, ó. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus o quê? Os seus discípulos de que ele que disseram isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Rapaz, é coisa muito séria, né? Meu Deus do céu. Tem gente que pensa que Jesus está lá pregado num pedaço de madeira, naquela cruz, até hoje, né? Tem gente que pensa que Jesus está morto, que Deus está morto. Não, pelo contrário, né? Deus está muito vivo. Deus é vivo e poderoso. O Deus da Bíblia, ele é vivo e poderoso. Aqui, ó. Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Tem gente pensando que Deus está morto, né? Que Jesus está morto, que está lá pregado na cruz até hoje. Ele foi pregado na cruz, ele foi morto. É pelo próprio homem, pela maldade do homem. Ele se entregou, né? E deixou fazer o que o povo queria, né? Era matar ele.
Imagina Jesus hoje em carne. A primeira coisa, queria matar Jesus, né? Queria matar Deus. Hoje não querem parar com as igrejas, né? Já pensou? Essa turma de ladrão aí, de bandido, né? Dos governantes do nosso país aí, ó. Querem parar com as igrejas. Eu tava vendo um vídeo ontem. Entrar as autoridades, querer parar de pregar, querer parar até os padres, os papas, né? De pregar o evangelho. Tu já pensou? Isso é coisa do diabo, rapaz. Abre teus olhos, rapaz. Isso não é invenção, isso é verdade. Esse povo aí é mau, esse povo da esquerda é coisa do diabo mesmo, do Satanás. Tá tudo aqui, ó. Vai ver se os padres não estão revoltados com esse povo aí, ó. Os papas estão revoltados com esse povo. Vai ver. Os irmãos católicos estão revoltados com esse povo, com essa corja de ladrão aí, de bandido, né? Que estão no governo do nosso país, por enquanto, né? Por enquanto. A hora que Deus se zangar também vai acabar com a turma, né? Vai acabar com a turma, tá tudo na Bíblia. O que Deus fez na vida daquele rei lá do tal Nabucodonosor, que comandava todos os países, todas as províncias? Sabe o que Deus fez com ele? Fez pastar grama, fez lamber o chão, né? Até que ele reconheceu. E assim vai chegar o tempo de Deus, que ele vai fazer esse povo reconhecer o poder dele. Um pouco, eu digo que um pouco Deus já matou, né? Um pouco Deus vai matar, tá tudo amigo. Deus é dono da vida e dono da morte, ele dá a vida e tira a vida a hora que ele quiser. Eu digo que Deus já matou muitos deles, né? E está sujeito de Deus matar uma turma mais, né? Uma porção boa, tá na Bíblia. Deus está dizendo que se ele se zangar, ele mata o povo e desaparece, que nem sepultado não vão, tá tudo aqui. Tá tudo na Bíblia. Tá tudo nas escrituras de Deus, eu peguei. Não aqui nesse livro, né? Mas eu peguei em outro livro. Deus mata o povo assim que ninguém vai sepultar. No caso de um terremoto que afunda os prédios, que desaparece os prédios. Se pensa que alguém vai procurar aquele povo lá? Se pensa que alguém vai procurar aquele povo lá para sepultar? Mas que vai procurar nada, vai encontrar da onde? Afundar os prédios para baixo, desaparecer. Eu quero ver quem que vai procurar. Eu quero ver quem vai procurar aquele povo lá. Não, vou ficar lá sem sepultar mesmo, tá tudo morto. Tá tudo na Bíblia, né? Tá tudo na escritura de Deus. Então, continuando, diz assim, ó, no 22 em diante, diz assim, para nós entender melhor. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele disseram isto e creram na escritura e na palavra de Jesus, tá vendo? A recém foram crer, rapaz. A recém foram crer. Jesus falou, eu ressuscitarei o terceiro dia. Eu destruirei esse templo, essas coisas aqui, mas com 3 dias, né, eu refiz de novo, o refaço de novo, né? E eles não acreditaram. Aí que eles falaram, né? Não, mas em 46 anos foi desfeito, e agora o Senhor refazer em 3 dias. Para Jesus, para Deus é um piscar de olho, né? Então, continuando, diz assim, ó, muitos creram em Jesus, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas para um pouco e analisa um pouco. Só faça uma análise para te ver, mãe. A Nicizile mora ali. A guriazinha dela deve estar, a Raíssa deve estar com uns 12 anos, 10, 12 anos, talvez mais, talvez menos, né? A Nicizile não podia conceder, tá aí ela para contar aí. Ainda enfrentar um problema de câncer, se não me falha, né? E ela não podia conceder, ela era histérica, que diz, né? E foi em poucas palavras, Deus curou ela, deu a menininha para ela, e tá aí, rapaz. Esse é um dos primeiros milagres que eu me lembro como fosse hoje. Antes de nós ir para Mato Grosso, tá ali a Raíssa, ó, tá mocinha. Você não crê no que Deus faz? O homem que não crê no que Deus faz está morto. Ele está vegetando, ele não está vivendo, está vegetando. Está vegetando. É fácil nós entender. Muito fácil. Vamos um pouquinho aqui, ó, para entender melhor. Aqui em João mesmo. Aqui em João mesmo diz assim, ó. Aqui em João 10, ó, se não me falha. João 10. Vamos aqui em João 8:35. Continuando em João, né?
Só vamos aqui em João 8,35. Presta atenção para te ver, ó. Procura aprender, procura dar ouvido, procura escutar, procura entender, procura compreender o que Deus manda e procura obedecer o que eu tenho que fazer. E nós temos que fazer daqui, ó. Os escravos não ficam sempre na casa, o filho sim, para sempre. Tem gente, rapaz, que é escravo mesmo, né? Ele é escravo de muitas coisas. Tem gente que muitas vezes é escravo do dinheiro, né? É uma pegação no dinheiro que não solta o dinheiro para nada. Para sair R$1 do bolso dele não é fácil. Às vezes deve numa miséria desgraçada também, tá tudo na Bíblia. E muitas vezes não tem também, né? Para ele te dar, melhor dizendo, um pão é com a maior dificuldade. Né? Ele não te dá, ele não abre mão. Agora me lembrou de um rapaz, né? Dele seu coraçãozinho. Eu chamo um menino de bigode, né? Foi através do Igor, agora me lembrou do Igor, um beijo no coração do Igor, da Inácia, né? Que levou um Monza, né? Para nós lavar, e viajou que lavou o motor. E hoje nós limpamos o Monza dele de novo. Aí ele me alcançou o dinheiro, é R$50 o valor, né? Da lavada. Aí ele disse, tô te dando 100 aí. Aí eu contei, era R$100, né? Diz ele, não por aquele motivo que aquele dia ela lavou o motor, papapá, e foi pago só 100, e eu achei que ficou pouco. Aí eu tô dando mais 100 hoje. Aí eu queria devolver R$20 para ele, dizer, não, eu não quero. Então tá bom. Mas tem gente, rapaz, que é uma pegança no dinheiro, que eu vou te contar. Tu pede um pão para ele, fica pensando ver se te dá um pão. Que coisa, né? Que azareza braba, né? Que azareza braba, né? Que azareza braba, né? Não dá um pão pro sujeito. Do 36 ao 37, para não entender melhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei o quê? Serei livre. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Se é porque que uma meia dúzia de perturbado, derrotado aí, derrotado, mas não quero mal na minha vida, é porque não conhece a Deus. E muitas pessoas dessas estão dentro da igreja hoje, ou das igrejas, melhor dizendo, das igrejas. Eles querem meu mal de todo jeito, né? Querem daqui, querem dali, lutam daqui, lutam dali, lutam de lá. Eu não posso fazer nada, não. Eu não posso fazer nada. Você tem que tomar muito cuidado com o que você está plantando, rapaz. A senhora que planta, o senhor que... Tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, do povo que estão dentro das igrejas, os irmãozinhos, como diz o gaúcho, os irmãozinhos que estão dentro da igreja, querem tanto mal no Mato Grosso. Está tudo nas mãos de Deus, né? Que Deus possa perdoar vocês, porque vocês não sabem o que estão fazendo. Que Deus possa guardar vocês com a menina dos olhos dele. Que Deus possa fazer justiça na vida de vocês. Que vocês um dia, possam sentir na alma a presença do Espírito Santo de Deus. Um dia. Aí vocês vão parar. Vocês têm que orarem por mim, não querer o mal na minha vida todo dia. Quer ver, ó? Bom, do 37 ao 39 para entender melhor. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Tá vendo? Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Se você diz que é de Deus, que é pastor, que é membro, que é obreiro, que é evangelista, que é isso, que é aquilo, que é tanta coisa, que é crente, então você não pode querer o mal para a vida dos outros. Você não pode querer o mal para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, não. Você tem que querer o bem. Enquanto você continuar querendo o mal para alguém, você continua sendo filho do diabo, tá tudo amigo? Continua sendo filho do diabo. Se tornaram filho do maligno, tá escrito. Se tornaram filho do diabo. Não é o que Deus quer, mas é. Vocês não querem o bem da vida dos outros?
Está tudo aqui nas Escrituras de Deus. Agora, o dia que vocês quiserem sentir na alma de querer o bem para a vida do outro, aí você se torna um filho de Deus. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Está tudo aqui nas Escrituras de Deus. Mas enquanto continuar querendo mal a vida dos outros, continuam sendo filho do maligno. Ah, meu Deus, mas eu não, eu estou na igreja, eu sou crente. Crente no diabo e não em Deus. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Está aqui a resposta, rapaz. A resposta está aqui, ó. Quer ver? Continuando, diz o 41, 43, se eu não me falho aqui. 42, 41, 43. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, são retrucão, né? Tem povo retrucão, né? Tem pessoa retrucona. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, com S maiúsculo, diz assim, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar. Engraçado, rapaz, que tem uma meia dúzia perturbado de crente sapecado, crente sem vergonha, crente carloteiro, mas crente sem vergonha mesmo, sem vergonhas demais, que não consegue me olhar. Esse é o crente mentiroso daqui nas Escrituras. Esse não é o verdadeiro. Esse é o crente mentiroso, falso, que se tornaram filhos do Satanás. Está tudo aqui. Está aqui, ó. E o que mais tem infeliz, infelizmente. Infelizmente. Se pensa que eu tenho culpa da derrota da sua vida, eu tenho culpa dos senhores, assim, culpa de vocês, está aqui, ó. Tem gente que não consegue conversar comigo, né? Ele está anos dentro da igreja, mas não consegue conversar comigo. Porque as trevas não prevalecem contra a luz, né? Quem está na minha vida é Deus, com todas as minhas falhas e meus defeitos. Ele não consegue conversar comigo, rapaz. Ele não consegue sentar na frente da minha pessoa, assim, na cadeira, e não consegue conversar. Por quê? Porque nessa pessoa, o nela, o nele, há muitos demônios, está tudo aqui. Há muitos demônios, faz anos dentro da igreja. Muitos anos dentro da igreja. E se atitulam pregadores ainda, né? Ou pregadeiras. Está tudo aqui. Pessoas que se tornaram filhos do diabo, está tudo aqui. Querendo mal para a vida dos outros, ciumando, invejando, falando mal, fofocando. Está tudo aqui. Está tudo aqui, quer ver? Ó? Vamos lá de novo. Vamos do 42 ao 44, para entender melhor. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, aquele que não sentia amor por alma para o reino de Deus, sentia amor por alguém, esse não conhece a Deus, nunca chegou perto de Deus. Está aqui, ó. Nunca chegou, nunca sentiu na alma, talvez, né? A presença do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes chora de amargura na alma. Está tudo aqui. No 43 ou 44. Qual a razão porque não compreendeis a minha linhagem? A minha linhagem? Do 43 e 44. Então, vocês não entendem, não compreendem, nem estão aí com obedecer, estão fazendo tudo o contrário, estão fazendo, ainda tem uns que falam, não, estou fazendo do meu jeito, esse jeito para mim que está dando certo, está dando certo? Se não fizer do jeito de Deus, não dá certo não, fizer do jeito de Deus, não dá certo não, se não lutar para obedecer a Deus, nunca vai dar certo a sua vida, nunca vai dar certo a sua vida, nunca vai dar certo. Então a altura até que Deus vai permitindo dar certo, de repente cai tudo na sua cabeça. O problema recai sobre a senhora, acaba com você. E assim acontece comigo, contigo e conosco. É só desobedecer a Deus, sair fora das Escrituras, que cuidado, né? Que em todas as áreas, em todas as áreas. Quer ver? Para entender melhor?
Qual a razão porque não compreendeis a minha linhagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Tem milhares de pessoas, talvez ou centenas ou milhares de pessoas, que são incapazes, não querem dar ouvido, não querem praticar, só querem ser abençoados pelo Espírito Santo de Deus. Eles só querem ser abençoados. Só querem ser abençoados. Só querem ser curados, querem ser próximos, querem que dê certo isso, querem que dê certo aquilo, querem que dê certo tanta coisa, né? Só que obedecer às Escrituras de Deus, não. Por isso que as Escrituras de Deus estão dizendo, há muitos ouvintes das Escrituras de Deus, só que porém não praticantes. Não praticante, tá aqui. Tá aqui, ó. Tu acredita que eu trabalhei o dia inteiro hoje, graças a Deus. Eu tô sentindo mais minhas pernas agora e tô sentado aqui. Tô sentindo agora. Tô sentindo, não é minhas pernas, meu joelho, né? Que eu encontro dificuldade para dobrar e para endireitar bem meus pulsos, né? Eu tô encontrando mais dificuldade no meu joelho que eu tô sentado aqui, né? Me inchou bastante o joelho também, porque trabalhei o dia inteiro, graças a Deus. Outra coisa, tem gente que prefere ficar sentado em casa sem fazer nada do que trabalhar. São vadio preguiçoso também. Malditos. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, rapaz. Aqui não, aqui é diferente. Aqui no Espírito Santo de Deus eu percebo tudo, né? Eu percebo tudo, mas deixa quieto. Quem tá livre de precisar de alguém? Eu quero ver. Eu tá livre, você tá livre de precisar de alguém. Eu quero ver. E a conta de Deus vai chegar. Pra mim, pra ti, pra nós. Tá tudo aqui. Quem tá livre? Eu quero ver quem tá livre. Eu quero ver quem está livre de precisar um do outro. Está aqui tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Vamos entender melhor, vamos aproveitar nosso horário. Vamos pegar daqui do 42 ao 45, se não me falha. Para te ver se há realmente você dizendo que é de Deus mesmo. Então você não pode ter ciúme, não pode ter ódio, não pode querer o mal da vida dos outros, não pode querer destruir a vida dos outros, não pode perseguir os outros, não pode falar mal dos outros, não pode fazer fofoca, tá tudo aqui. Presta atenção. Isso é só para vocês que gostam de difamar a vida dos outros aqui, ó. Quer ver, ó? Presta atenção. Do 43 ao 45, ó. Presta atenção. Isso é só para uma meia dúzia aí, né? Então diz assim, do 43 ao 45. Qual a razão porque não compreendeis a minha linhagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Aí do 44, 45 diz assim: vós sois do quê? Do diabo, que é vosso pai. E a senhora diz que é pregadora? O senhor diz que é pregador, a senhora diz que é pastora, o senhor diz que é pastor, que é tanta coisa semelhante. Mas o senhor diz que é evangelista, o senhor diz que é cantor, o senhor diz que canta e faz. Mas quem é que é o pai de vocês? Quem é que vocês querem o mal para os outros? Quem é que é o pai de vocês? O pai de vocês é o diabo, tá aqui, ó. Não é Deus, tá aqui, ó. Se pensa que eu subi em cima do altar, pregar, tocar, aparentemente louvar. Se pensa que realmente Deus não está conhecendo o meu coração, não conhece o meu coração? Está aqui, ó. Se pensa que vai adiantar alguma coisa, se não for para Deus, se pensa. Se pensa que vai resolver alguma coisa na minha vida, na sua vida, não resolve nada, piora do que melhora. Está aqui, ó. Se torna um filho do diabo daqui, porque Deus sabe que o pai de vocês que quer o mal da vida dos outros é o diabo daqui, ó. Vamos repetir para entender melhor. Qual a razão porque não compreendeis a minha linhagem? Deus está perguntando. Por qual é o motivo? Por qual é o motivo? Deus está perguntando para mim, para ti e para nós, né? Por qual é o motivo que você não entende, não compreende, não quer obedecer, não quer fazer da vontade de Deus? Deus está perguntando por qual é o motivo, qual é a razão. É muita incredulidade, é muita rebeldia, é muita ruindade. Está tudo aqui. O coração é pior que uma pedra brita, né? Está tudo aqui. É muito maldade no coração de vocês. Assim a Bíblia diz que todo homem é mau. Eu sou mau, o senhor, a senhora, tudo. Então nós temos que procurar fazer o bem. E não olhar. Desde se alguém chegou a me pedir um saco,
pedi uma doação para a senhora para construir uma casa. Fiquei pensando, digo, um saco de cimento tá bom? Não, tá ótimo. Mas eu conheço ela, não sei, eu não conheço, talvez não conheça. Não, vou doar um saco de cimento. Nós doemos com a Jô, se Deus quiser, né? Então, fazer o bem, não olhar a quem, rapaz, quer ver, ó? Se não fizeram o bem, fizeram o mal, se tornou filho de quem? Se tornou filho do diabo, que sou aqui, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, e ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Você entendeu agora? Em outras palavras, nós temos que se afirmar na verdade, crer nas escrituras, no que Deus fala nós cremos, e crer em Deus como as escrituras está dizendo. Não é crer no fulano, no ciclano, no beltrano, porque o profeta lá, porque o profeta aqui, porque o homem lá, porque a mulher aqui, porque vai vir um lá não sei de onde, esse final de semana, pregar na igreja ali, na igreja lá, é cantor, é evangelista, é pregador, é pastor, é não sei o que. Tá tudo aqui. Aí você vai na igreja, na casa de Deus, por causa do homem, não por causa de Deus. Por causa do homem. Eu não vou na igreja por causa do fulano, do ciclano, né? Creio em Deus que ajou. Também não vai, por exemplo. Não me interessa quem. E quem Deus colocar em cima do altar também, não me interessa quem. Vou na igreja por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo. Só por causa dele, senão não ia. Tá tudo aqui, ó. Que coisa, né? Que coisa, rapaz. E hoje, infelizmente, há centenas de pessoas que hoje são filhos do diabo daqui e não de Deus. E vão na igreja há muitos anos, com a Bíblia embaixo do braço, são cantores, são evangelistas, são isso, são aquilo, são tanta coisa, querendo mal para a vida dos outros. Eu percebo gente que não tem uma mínima de paz para me dar mesmo, né? Quando me enxerga, corta a volta, baixa a cabeça, me dá uma olhadinha assim, quando Deus me dá a oportunidade, dou a paz do Senhor, enrola a língua, não sai a língua da boca, né? Tá tudo na Bíblia, tá tudo aqui na Bíblia, ó. Bom repetir para nós encerrar nosso horário, com certeza. Do 44 ao 45, presta bem atenção, Tibião. Se quer se tornar filho de Deus, então para de fazer mal, para de fazer o mal, para de pensar o mal, para de desejar o mal para a vida dos outros, tá tudo aqui, ó. Quando você continuar desejando mal para a vida dos outros, ou pensando mal para a vida dos outros, ciumando, invejando, querendo mal para, sei lá, para a vida de quem, você continua sendo filho do diabo, tá aqui, ó. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe o desejo. Ele foi o cramunhão, ele foi homicida desde o princípio e jamais se afirmou na verdade, porque nele não há, o quê? Não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pessoa que vive mentindo, inventando, conversando fiado, ciumando, invejando, querendo mal para a vida dos outros, são pessoas filhas do diabo. O diabo que é o pai de vocês, está aqui, está nas escrituras de Deus, Por isso que eu fico meditando, eu até com vontade de conversar com as pessoas, uma meia dúzia, mas não conseguem parar perto de mim, rapaz. Não conseguem me olhar. É engraçado, né? Isso eu percebo em muitas pessoas, em centenas de pessoas. Eu tenho vontade de conversar com as pessoas sobre a natureza de Deus, sobre as árvores, contar, como diz o apóstolo, contar um caos, né? Não, tem pessoas que não aguentam, não conseguem conversar comigo. Não conseguem conversar comigo. Porque eu convido alguém para conversar comigo, para ficar em torno de meia hora só, para nós conversar sobre. Aí conversamos um pouco sobre o Evangelho de Deus, e depois nós podemos contar história, como diz o gaúcho, né? Contar caos, falar sobre pescaria, sobre a natureza, sobre as árvores. Podemos sim, está tudo na Bíblia. Mas tem gente que não. Comigo não tem assunto, né? Não tem assunto. Não consegue sentar perto de mim. Não consegue. Não consegue. Isso é nem macho nem fêmea, né? Não consegue. Por esse motivo que não está pelas Escrituras de Deus. Não está.
creio em Deus que não está aqui, ó. Então, como eu tenho dito para José, bom lutar para agradar o Espírito Santo de Deus o máximo que nós pudermos. Porque é Ele que abençoa a nossa vida. É Ele que nos cura, nos liberta, nos prospera, nos dá vida eterna. Vamos lutar para agradar a Deus, demais não interessa. Você entendeu agora? Está aqui, ó. Está aqui. Só para encerrar, diz assim, ó. Mas porque eu digo a verdade não, e não credes. Você está vendo agora? O que Deus está dizendo aqui, ó? Mas porque eu digo a verdade não, e não me credes. Deus está dizendo, você não acredita. Se não acreditar na palavra de Deus, acredita no diabo, está aqui na Escritura de Deus, não. Nosso Deus maravilhoso, muito obrigado, papai, por a oportunidade que assim o Senhor me deu e deu para os ouvintes, pelo rádio, pela internet, ou onde é que seja. Por favor, papai, guarda nós com a menina dos teus olhos, como o Senhor tem guardado. Guarda nossos clientes também, papai, por favor. Abençoa a vida delas. Guarda nossos inimigos, papai, como as tuas escrituras estão dizendo. Com a menina dos teus olhos também, por favor, guarda. A cada um deles, liberta eles, não sabe o que fazem. Perdoa eles, papai, por favor, perdoa nós. Perdoa todos nós, papai. Guarda todos nós, eu te peço, por favor. Eu declaro tua prosperidade, principalmente na nossa saúde, papai, na saúde do teu povo, na saúde, papai, de quem quer que seja, eu te peço, por favor. E declaro o teu poder, Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, sobre as nossas vidas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja, amém, glória a Deus. Se assim Deus me permitir, no próximo sábado estarei aqui no mesmo horário, transmitindo o poder sobrenatural de Deus. Uma boa noite a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus quanto a mim, amém e graças a Deus.